Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário, nestes minutinhos aqui que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Vamos hoje abrir o nosso coração para poder acolher o ensino que a nossa passagem tem para todos nós. Vamos então lá para o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje nós refletiremos sobre a primeira passagem deste capítulo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Só de ler este título da passagem já compreendemos um pouquinho qual vai ser o fundo da nossa reflexão. Ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos iniciar aqui lendo um pedacinho do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz a todos nós: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus, por estas palavras, está nos dizendo: busca e acharás. Bata na porta e ela abrirá. Procurai e você encontrará. Ou seja, Jesus está nos convidando aqui diretamente, porque ele nos diz 3 verbos de ação: bater na porta, buscar e pedir. 3 verbos de ação que nos convidam a fazer a nossa parte. Ou seja, queridos amigos e amigas, para toda aquisição que desejamos em nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte para conquistá-los. Toda aquisição, tudo que desejamos para nossa alma, e hoje nós estamos aqui refletindo puramente sobre a essência moral e espiritual. Vamos deixar um pouquinho a reflexão material, que também se encaixa nessa passagem, para uma próxima reflexão, porque hoje o nosso fundo é puramente moral e espiritual. Toda aquisição que nós desejamos para o nosso espírito, a aquisição das boas virtudes, dos bons sentimentos, do progresso moral, da reforma íntima, tudo isso demanda trabalho, demanda esforço, demanda sacrifício, demanda fazer a nossa parte. Não apenas pedir para que os bons espíritos nos auxiliem, pedir para que o Pai nos guie, mas também estarmos a postos, servindo, trabalhando no que compete a nós para adquirir o que desejamos. Com isso, por trabalho, nós podemos compreender essa palavrinha trabalho aqui, nós podemos compreender qualquer ação que tenha um fim útil, qualquer realização que tenha um fim útil. Inclusive, na questão 675, lá do Livro dos Espíritos, em resposta a Kardec, os bons espíritos nos respondem que qualquer ocupação útil é trabalho. Então, quando nós nos dedicamos à reforma íntima, à aquisição das boas virtudes, ao progresso moral, nós estamos trabalhando em busca da evolução, em busca do progresso do nosso espírito. Vamos usar aqui um exemplo para que possamos compreender um pouquinho mais o fundo da nossa passagem de hoje. Quando estamos lá, na vida espiritual, no estado errante, e conseguimos ter um olhar mais amplo sobre as imperfeições da nossa alma, sobre as nossas sequelas, sobre as nossas dívidas, nós não viramos para os bons espíritos e dizemos assim: olha, quitem todas as minhas dívidas, me deem um pouquinho de amor, um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho de coragem, porque eu tô vendo aqui que no meu espírito tem muito egoísmo, então me preenche de amor, porque aí eu consigo cobrir este egoísmo. Combinado? Não, as coisas não são assim, não é assim que funciona. Quando estamos lá e, pelo contrário, e vemos com as imperfeições da nossa alma, as nossas dívidas, é concedido a nós, pelo Pai, a oportunidade da reencarnação. E aí, delineando junto com os bons espíritos, nós vamos traçar os desafios, as provas, as expiações, que são os meios, o caminho para adquirir aquilo que almejamos no nosso espírito. Ou seja, esse foi um exemplo simples para compreendermos que
tudo que desejamos, tudo que rogamos, tudo que pedimos e muitas vezes vamos atrás também, é nos concedido o caminho para que possamos seguir para conquistar aquilo no nosso espírito. Bater na porta e ela se abrirá, nem sempre vai ser bater e ela vai abrir com a solução prontinha para nós, mas vai se abrir com a estrada que seguiremos e que será uma estrada que demandará muito esforço, que seguiremos para adquirir aquilo que almejamos. Se desejamos a fé, se desejamos a esperança, se desejamos o conhecimento perene no nosso espírito, se desejamos o amor, se desejamos viver em caridade, nós temos que buscar os meios para que isso seja edificado na nossa alma. E buscar esses meios é realmente viver através do esforço, se sacrificar muitas vezes, abnegar muitas situações para que possamos seguir nesta estrada que conquistará o que o nosso espírito deseja. Por isso, muitas vezes em nossa vida, diante de um desafio, diante de uma prova, diante de um ocorrido, diante de uma dúvida, quando rogamos a Deus, Ele nos concede a inspiração do que precisamos fazer para que aquilo solucione, mas que, reparem, demanda a nossa parcela de ação. Deus não simplesmente soluciona tudo, soluciona os desafios, soluciona as provas, acaba simplesmente com a dor no sentido de ser uma dor que nos conduz a um aprendizado, a dor das provas. Ele não simplesmente vai lá e resolve tudo. Deus nos concede os meios, as ferramentas, os instrumentos para que possamos conquistar aquilo que desejamos no nosso espírito. Se queremos mais fé, se queremos esperança, se queremos realmente adquirir esse amor, viver nesse amor que Jesus nos convida, é nos concedido os meios para que possamos caminhar fazendo a nossa parte e aí sim conseguiremos edificar isso em nós. E lembremos que é isso que vai nos conceder o mérito de todo o nosso esforço, de toda a nossa batalha, de toda a nossa luta, de toda a nossa dedicação, porque nem sempre a vida nos concede os caminhos fáceis. Muitas vezes, os caminhos durante o nosso dia, na nossa vida, são caminhos que demandam muito esforço, que realmente nos tiram da zona de conforto e nos colocam de frente para um desafio que nós temos que realmente colocar a mão em ação e trabalhar para solucioná-lo. Mas lembremos que Deus está sempre conosco, Ele nos apoia, os bons espíritos nos concedem força, nos fortalecem ali nos momentos difíceis. Eles não vão tirar a prova de nós que devemos passar com um cunho de aprendizado, mas eles podem sim nos fortalecer, nos conceder a fé, a paciência de aguardar um pouquinho que aquilo vai passar. Então lembremos que nunca estamos sozinhos. O Pai sempre nos apoia, mas lembremos que temos, que é o fundo da nossa passagem de hoje, que temos que fazer a nossa parte, ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará. Busquemos e acharemos tudo que almejamos, tudo que desejamos. Vamos buscar, porque buscando Deus vai abrindo os caminhos e nos mostrando para onde ir seguindo, e Ele jamais nos deixa sozinho na jornada da vida. Tenham todos um excelente dia, nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Essa foi uma mensagem com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Não vamos nos desanimar, vamos nos manter firmes, os desafios vêm, mas Deus sempre está conosco, nos concedendo os meios e as ferramentas para podermos solucioná-los. Tenham um excelente dia, fiquem em paz, que assim seja.